Meu Deus e meu Pai, estamos chegando, Senhor, com mais um conteúdo da Palavra de Deus. Meu Deus, estamos chegando hoje, a palavra é em Ezequiel, capítulo, Pai, 41 a seguir. Ezequiel, capítulo 41 a seguir. Papai do céu, já peço licença ao Senhor para entrar na sua presença mais uma vez nesse dia, Pai, já iniciando, Senhor, esse conteúdo da palavra. Oh Deus de poder e de glória, Pai, que o Senhor possa estar com suas mãos estendidas, Senhor, sobre mim, sobre a minha família, oh Pai. Que o Senhor continua, Senhor, com suas mãos estendidas sobre a minha alma, sobre a alma da minha família, sobre, aleluia, a família dessa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Eu já apresento, Pai, nessa oração também todos os inscritos, aleluia, aqui, Senhor, do Além dos Olhos, histórias de fé, aleluia, Pai, que o Senhor possa ir de encontro a cada uma, Senhor. Deus, aviva a sua obra, ó Pai, aleluia, Senhor. Deus vai de encontro a cada um, Senhor. São mais de 22 mil seguidores, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Pai, que é um canal de bênção, um canal, Senhor, para levar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória, estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos no sobrenatural do Senhor. Aleluia, Pai, Deus, o Senhor possa, Senhor, dar força a quem está fraco, dar uma injeção de ânimo, Pai, a quem está fraco, levanta quem está caído, Senhor. Deus de poder e de glória, estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos na palavra do Senhor. Oh, Deus de poder e de glória, Pai, que o Senhor possa, Pai, visitar a cada um e cada uma deles, Senhor, seus filhos, seus servos, suas servas, ó Pai, aleluia, Senhor. Deus, já apresento também nessa oração de começo de conteúdo, Pai, aleluia, todos aqueles, Senhor, que entrar aqui por esse canal, aleluia, que ouvir esse conteúdo, Pai, que o Senhor possa, aleluia, tocar com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Fica conosco, Senhor, aleluia, Pai, fica conosco, é o que eu te peço nesse dia, Senhor. Fique conosco, que o Senhor possa, aleluia, visitar cada um dos seus filhos, Senhor, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei qual é a hora que essa pessoa vai ouvir esse conteúdo, mas seja a hora que essa pessoa ouvir, Pai, que ela seja impactada com a palavra do Senhor, que o Senhor possa vir falar com pessoas, ó Pai, através desse conteúdo de hoje, através dessa palavra, Pai, que nós vamos ler agora, Senhor, é em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 41 a seguir. Glória a Deus. Já peço para você deixar o seu joinha, se possível, porque através do seu joinha, né, a gente fica sabendo se você está gostando da palavra de Deus ou não. Porque o joinha é um sinal que você está gostando da palavra de Deus. E se você só visualiza e não deixa o seu joinha, é um sinal que você não está gostando da palavra de Deus. Então já peço um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Deus é bom, que Ele deu o seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos tenhamos vida e vida com abundância. Então, Jesus quer te salvar. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém, irmãos? Então vamos para a palavra de Deus. Se você puder nos acompanhar com a sua Bíblia, tá bom? Então abra a sua Bíblia, aleluia, em Ezequiel, capítulo 41. Tá bom, irmãos? Pode me acompanhar aí com a sua Bíblia, tá? Aí de sua casa, onde quer que você esteja, pega a sua Bíblia. Abre sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 41. É para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida. Aleluia. Né, irmãos? Deus venha falar com pessoas através, né, dessa palavra. Aleluia. Deus é bom e para tudo tem um propósito, né? Para tudo tem um propósito nessa vida. Então
Então vamos para a palavra. Achou aí, irmão? É Ezequiel capítulo 41. Vamos lá. Então me levou o templo e mediu as ombreiras, 6 covados de largura de uma banda e 6 covados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada era de 10 covados, e os lados da entrada, 5 covados de uma banda e 5 covados da outra. Também mediu o seu comprimento de 40 covados e a largura de 20 covados. Aleluia. Aleluia. E entrou dentro e mediu cada um grau da entrada, 2 covados, e a entrada 6 covados, e a largura da entrada 7 covados. Aleluia. Também mediu o seu comprimento 20 covados e a largura 20 covados. Diante do templo e de cima, este é o lugar santíssimo. Aleluia. Então mediu a parede do templo, 6 covados, e a largura de cada câmara lateral, 4 covados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais eram de 3 andares, câmaras sobre câmaras, e 30 em cada andar. E ela entrava na parede que tocava no templo para essas câmaras laterais em redor, para se suteres nela, porque não travavam da parede do templo. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Também as câmaras laterais aumentavam de largura de andar em andar, ao passo que se aprofundavam a reentrância da parede de andar em volta do templo. E havia ao lado do templo uma escadaria pela qual se subia do primeiro ao terceiro andar, mediante ao segundo. Vi também que havia ao redor do templo um pavimento elevado. Os fundamentos das câmaras laterais eram da medida de uma cana inteira, 6 covados grandes. Aleluia. A grossura da parede exterior das câmaras laterais era de 5 covados, e o que sobravam do pavimento fora das câmaras laterais, que estavam junto ao templo, também era de 5 covados. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E por fora das câmaras havia um espaço livre de 20 covados de largura em toda a volta do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a parte do pavimento que sobravam, uma entrada para o lado do norte e outra entrada para o do sul. E a largura dessas parte do pavimento era de 5 covados em redor. Aleluia. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, ao lado que olha para o ocidente, da largura de 70 covados, e a parede do edifício era de 5 covados de largura e redor, e o seu comprimento de 90 covados. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Aleluia.
Assim mediu o templo do comprimento de 100 covados, como também o lugar separado e o edifício e as suas paredes, 100 covados de comprimento. Aleluia, Senhor. E a largura da dianteira do templo e do lugar separado que olha para o oriente, 100 covados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de um e de outro lado, 100 covados. A nave do templo, a câmara interior e o vestíbulo do átrio eram forrados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E os 3 tinham janelas gradeadas, as galerias em redor nos 3 andares. Defronte do limiar eram forradas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas. Ora, as janelas estavam cobertas. Até o espaço em cima da porta para a câmara interior, por dentro e por fora, e em todas as paredes em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. Aleluia. Havia querubins e palmeiras de entalhes, e havia uma palmeira entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. De modo que o rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e o rosto de leão novo para a palmeira do outro lado. Assim era pela casa toda em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam entalhados querubins e palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras das portas do templo eram quadradas, e diante do santuário havia uma coisa semelhante. Aleluia! Glória a Deus! Há um altar de madeira de 3 covados de altura, e o seu comprimento era de 2 covados, os seus cantos, o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira, e de cima esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Aleluia. Ora, a nave e o santuário ambos tinham portas duplas. As portas tinham cada uma 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para a outra. E havia nas portas da nave querubins e palmeiras de entalhe, como os que estavam nas paredes, e havia um grande trono de madeira diante do vestíbulo por fora. Aleluia. Deus é bom. Também havia janelas fechadas e palmeiras, de uma e de outra banda, pelos lados do vestíbulo. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 41. Vamos para o capítulo 42 de Ezequiel. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. E Ele está aqui, eu já pude sentir a presença de Deus nesse dia. Aleluia, Senhor. Fica conosco, irmãos. No final a gente vai estar orando.
Depois disso, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, que dá para o norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do lado vazio, e que estava de frente do edifício, do lado do norte. Do comprimento de 100 covados era este edifício, e da largura de 50 covados, em frente dos 20 covados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Aleluia. Espera só um momentinho, irmãos. Conseguiu abrir? Fechar. Vai compartilhando aí, irmãos, para chegarem mais e mais pessoas. Glória a Deus. Olhe pro quarto. É isso aí, irmãos. Vamos repetir aqui, né? Vamos repetir os 2 versículos. De Ezequiel, né? Vamos começar aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Ezequiel capítulo 42. Ezequiel capítulo 42, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Vamos para a palavra. Depois disso, fez-me sair para fora, ao átrio exterior que dá para o norte, e me levou às câmeras que estavam de frente do lado vazio, que estavam de frente do edifício, do lado do norte. Aleluia. Do comprimento de 100 covados era este edifício, e da largura de 50 covados. Aleluia. Em frente dos 20 covados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. E diante das câmaras havia um passeio que dava para o átrio interior, que tinha 10 covados de largura e 100 covados de comprimentos, e as suas portas davam para o norte. Ora, as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam dessas mais espaços do que a de baixo e a do meio de edifício. Aleluia. Porque elas eram de 3 andares e de não tinha colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que a de baixo e as do meio. No lado de fora, em paralelo às câmaras e de frente delas o caminho do átrio exterior, havia um muro que tinha 50 covados de comprimento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pois o comprimento da série de câmeras que estavam no átrio exterior era de 50 covados, enquanto o da série que estava de frente do templo era de 100 covados,
Aleluia, glória a Deus. Por debaixo dessas câmeras estava a entrada do lado do oriente e para quem entrar nelas no átrio exterior. Aleluia. Na grossura do muro do átrio que dava para o oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmeras com caminho diante delas, que eram da mesma feição das câmeras que davam para o norte, sendo do mesmo comprimento e da mesma largura, com as mesmas saídas, disposições e portas. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Aleluia. E conforme eram as portas das câmaras que davam para o sul, era também a porta do topo do caminho, isto é, o caminho bem em frente do muro à direita para quem entra. Aleluia, Senhor. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas santíssimas. Ali porão as coisas santíssimas, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, porque o lugar é santo. Aleluia. Oh Senhor, fala com pessoas, oh Pai. Aleluia. Santo de Israel. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras em que ministram, porque elas são santas, e vestir-se-ão outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Aleluia. Tendo ele acabado de medir o templo interior, fez-me sair pelo caminho da porta oriental e o mediu em redor. Aleluia. E mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas de largura. O Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Mediu o lado do norte 500 câmeras, com a cana de medir. Mediu também o lado do sul, 500 canas, com a cana de medir. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu 500 canas, com as canas de medir. Mediu-o pelos 4 lados. Havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Aleluia. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 42. Vamos para o capítulo 43. Aleluia. Deus é bom. Oh, Santo de Israel. Continua aqui conosco, irmãos. O conteúdo é um pouco longo, mas é para o nome do Senhor. Aleluia. Continuar sendo glorificado. Oh, glória. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus de poder e de glória.
Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Deus é bom. Irmãos, tem hora que a gente clica aqui e dá errado, mas já deu certo já. Aleluia. E que mesmo que o inimigo não quer que a gente traz a palavra de Deus, mas aqui quem manda é o Rei de Israel. Aleluia. É o nosso Deus, Deus vivo, Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o capítulo 43, aleluia, de Ezequiel. Vamos lá para a palavra. Então me levou à porta que dá para o oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. E a aparência da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando ele veio destruir a cidade. Eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar e caí com o rosto em terra. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta oriental. Aleluia. Deus é bom. O Santo de Israel. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Aleluia, Senhor. Então ouvi uma voz que me foi direita de dentro do templo, e um homem se achavam de pé junto de mim, e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, aonde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminaram mais o meu nome santo, nem eles e nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Aleluia. Onde o seu limiar é ao pé do meu limiar, e os seus ombrais junto aos meus ombrais, e havendo apenas um muro entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as abominações que têm cometido. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lance eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra aos da casas de Israel o templo, para que se envergonhem das suas iniquidades e meçam o modelo. Aleluia, glória a Deus. E se eles se envergonharem de tudo quanto têm feito, fazer-lhes saber a forma dessa casa, a sua figura, a sua saída e as suas entradas, e todas as suas portas, e todas as suas ordenâncias e todas as suas leis, escreve isso à vista deles, para que guardem toda a sua forma e todas as suas ordenâncias e as cumpram. Esta é a lei do templo sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que essa é a lei do templo. São estas as medidas do altar em covados. O covado é um covado e o palmo.
A parte inferior será de um covado de altura e um covado de largura, e a sua borda, junto à sua extremidade ao redor, de um palmo, e essa será a base do altar. Aleluia. Aleluia. E do fundo, desde o chão até a saliência de baixo, será de 2 covados, e de largura 1 covado, e desde a pequena saliência até a saliência grande será de 4 covados, e a largura de 1 covado. E o altar superior serão de 4 covados, e da lareira do altar para cima se levantarão 4 pontas. E a lareira do altar terá 12 covados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. Aleluia. E a saliência terá 14 covados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e a borda ao redor dela será de meio covado, e o fundo dela será de 1 covado ao redor, e os seus degraus darão para o oriente. Aleluia. Glória a Deus. E disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as ordenâncias para o altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele o holocausto e para espargirem sobre ele sangue. Aleluia. Aos sacerdotes levitas que são da linhagem de Zadoque, nos quais se chegam a mim para me servirem, diz o Senhor Deus, darás um bezerro para oferta pelo pecado. Aleluia. E tomarás do seu sangue e o porás sobre as 4 pontas do altar, sobre os 4 cantos da saliência e sobre a porta ao redor. Assim o purificarás e os expiarás. Aleluia. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso ordenar, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem manchas para ofertas pelo pecado, e purificarão o altar, como o purificaram como novilho. Aleluia. Quando acabarem de o purificar, oferecerá um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem manchas. E trá-los-ás, pois, perante o Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode com oferta pelo pecado. Também prepararão eles um bezerro e um carneiro do rebanho sem manchas. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, assim o consagrarão. Aleluia. Aleluia, Senhor. E cumprindo eles esses dias, será que ao 8º dia, e dali em diante, nos sacerdotes oferecerão
sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e vos aceitarei, diz o Senhor Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo 24. Não, esse foi o capítulo, perdão, irmãos, 43. Perdão aí, tá bom? Esse foi o capítulo 43. Vamos agora para o capítulo 44. Os leitores de tela hoje tá travando. Aleluia. É isso aí, irmãos. Agora vamos para o capítulo 44. Deus é bom e Ele está aqui e Ele está aí também juntamente com você. Aleluia. Basta ter fé, irmãos. Para tudo tem que ter fé. Vamos lá? Aleluia. Então lhe fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, a qual olha para o oriente, e ela estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta ficará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela homem algum, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso ficará fechada. Somente o príncipe se assentará ali, para comer pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Aleluia. Glória a Deus. Então me levou pelo caminho da porta do norte, diante do templo, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu o templo do Senhor, pelo que caí com o rosto em terra. Então me disse o Senhor: filho do homem, nota bem, vê com os teus olhos e ouve com os seus ouvidos tudo quanto eu te disser a respeito de todas as ordenâncias do templo do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada do templo, com todas as saídas do santuário. Aleluia. E dirás aos rebeldes, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: bastei-vos todas as abominações, ó casa de Israel. Porquanto introduziste estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem, quando ofereceres o meu pão, a gordura e o sangue, e vós quebraste o meu pacto, além de todas as vossas abominações. Aleluia. E não guardaste a ordenância a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituíste ao vosso prazer guardas da minha ordenância no tocante ao meu santuário. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus é bom. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircuncisos de coração e carne, de todos os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel, entrará no meu santuário. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, desviando-se de mim após os seus ídolos, quando Israel andava errado, levarão-se sobre si a sua punição. Aleluia. Glória a Deus.
Contudo, serão ministro do meu santuário, tendo ao seu cargo a guarda das portas do templo e ministrando no templo. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante ele para o servir. Aleluia, Senhor. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e eles levarão sobre si a sua punição. Aleluia. E não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas. Mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Aleluia. Glória a Deus. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenância no tocante ao templo, em todos os serviços dele e em tudo o que nele se fizer. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Sadoque, que guardaram a ordenância a respeito do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenância. Oh, glória a Deus! Quando entrarem pelas portas do átrio interior, estarão vestidos de vestes de linho, e não se porá lã sobre eles. Quando servirem nas portas do átrio interior e dentro da casa. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. Aleluia! Coisas de linho serão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão de coisa alguma que produza suor. Aleluia! E, quando saírem ao átrio exterior, a ter com o povo, despirão as suas vestes em que houverem ministrado, porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que com as suas vestes não transmitam a santidade ao povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, tão somente tosquearão as cabeças. Aleluia! Aleluia! Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão e nem com viúva e nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre mim puro e o impuro. Aleluia! No caso de uma controvérsia, assistirão a ela para julgarem, pelos meus juízos a julgarão, e observarão as minhas leis e os meus estatutos entre todas as minhas festas fixas, e santificarão os meus sábados.
Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Eles não se contaminarão aproximando-se de um morto, todavia por pai ou mãe, por filho ou filha, por irmão ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois de ser ele purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança, não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Aleluia. Eles comerão a oferta de cereais, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e toda coisa consagrada em Israel será deles. Igualmente as primícias de todos os primeiros frutos de tu, e toda a obração de tu, de todas as vossas obrações, serão para os sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis aos sacerdotes, para fazer repousar uma bênção sobre a vossa casa. Os sacerdotes não comerão de coisa alguma que tenha morrido de si mesma ou que tenha despedaçada, seja de aves, seja de animais. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Esse foi o capítulo 44. Hoje nós lemos através dos leitores de telas Ezequiel capítulo 41 ao 44, e vamos orar. Mas antes de nós orar, já quero fazer o apelo para você mais uma vez. Você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Você que está precisando fazer uma nova aliança com Cristo, faz uma nova aliança e fica na fiação de Deus, e vamos orar. Coloca aí sua mão no seu coração, né? Deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você nesse momento. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, acabamos de ouvir a sua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor possa, Senhor, aleluia, tocar em pessoas, ó Pai, que essa palavra, Senhor, venha ficar guardada nos corações que ouvirem essa palavra. Deus, que essa palavra, Senhor, possa penetrar em corações, em vidas, em famílias. Ó Senhor da glória, que o Senhor possa, Senhor, visitar cada um que está nos ouvindo agora, Senhor. Deus visita, Deus cura, em nome de Jesus, meu Deus. Deus, nós já te agradecemos, ó Pai, por essa oração, por essa palavra, Senhor. E Deus de honra e de glória e de poder. Pai, dá força, Pai, quem está fraco, dá uma injeção de ânimo, Senhor. Deus levanta quem está caído, aleluia, Senhor. Deus vai de encontro àquelas pessoas que estão fracas, vai de encontro, Pai, àquelas pessoas que estão pensando em desistir, aleluia, aleluia, Senhor. Deus, nós já agradecemos, Pai, por essa oração, por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Continua, Senhor, com suas mãos estendidas sobre a minha alma, sobre a minha vida. Aleluia, Senhor. Continua com suas mãos, Pai, com as suas duas mãos seguro na direção da minha vida, porque eu sei que o Senhor está na direção da minha vida. Estou indo para o caminho certo. Muito obrigado, Papai. Continua, Senhor,
com as suas duas mãos estendidas sobre nossa alma e seguro, Pai, com as suas duas mãos na direção da minha vida. Continua, Senhor, em nome de Jesus é o que eu te peço, ó Pai. Deus, eu também te peço nessa pequena oração, Senhor. Aleluia, Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, e continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que todo mal que está assolando essa casa, essa família, que todo mal, meu Deus, sai em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que todo mal sai. Que todo mal, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, sai em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, Deus de poder e de glória. Acabamos de ouvir a palavra de Deus, né? E você que não é inscrito ainda no canal, Além dos Olhos Histórias de Fé, você se inscreve, continua conosco, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E você que já é inscrito, continua aqui conosco. E o nome do Senhor continua sendo glorificado. Amanhã estamos de volta. Amém? Glória a Deus.